Deputada Pereira Coutinho. A mudança da política Covid-0 para um regime de abertura total foi aplicado num curto espaço de tempo sem que a população estivesse preparada para assumir a responsabilidade total pelo combate à pandemia e pela proteção da saúde e dos seus familiares. O governo anunciou no mês de dezembro o cancelamento em Macau da maioria das medidas de prevenção e de contenção do Covid-19. Se na implementação das medidas restritivas decorrentes da gestão da pandemia por um período de cerca de 3 anos, estas assumiram um caráter discriminatório e hierárquico, com respostas desadequadas e despropositadas, que se refletiram negativamente na economia e na saúde mental da população, a abrupta e recente mudança da política Covid-0 para um regime de abertura total foi aplicada num curto espaço de tempo sem que a população estivesse minimamente preparada para assumir a responsabilidade total pelo combate à pandemia e pela proteção da saúde e dos seus familiares. Sugeri aqui, em novembro de 2022, que o governo concentrasse seus esforços em retornar ao território para uma situação de normalidade, atuando nesse processo de abertura nas diversas dimensões, a nível social, económico e político, com o objetivo de melhorar os aspectos negativos produzidos pela pandemia e pelas medidas restritivas implementadas para o seu combate, apostando nas campanhas de vacinação e considerando uma redução significativa das regras drásticas de isolamento. No entanto, o que se verificou foi uma profunda falta de preparação para a transição, com a suspensão repentina e radical das restrições sanitárias impostas em 2020, o que resultou de uma propagação descontrolada e acelerada do vírus da população, desencadeando infecções que resultaram na influência inusitada de uma grande quantidade de doentes aos hospitais, constrangendo significativamente os serviços de urgência e resultando no aumento significativo do número de óbitos, sobretudo entre a maioria dos idosos vulneráveis que não foram vacinados e outros com necessidades de apoio, tais como os acamados e com doenças crónicas e deficientes. As autoridades de saúde do território não reconheceram o aumento social das mortes, especialmente após o período de abertura durante o mês de dezembro, tivesse resultado do surto generalizado da epidemia, apesar da significativa diferença quando comparado com os números registrados em 2021. Corroborados pelo Presidente da Câmara de Comércio dos Negociantes Funerários de Macau, que afirmou há dias que o número de mortes é 10 vezes superior ao normal, o que contribuiu para a sobrecarga que se verificou nas casas mortuárias e nos serviços funerários, contradizendo as autoridades de saúde na sua justificação anterior, que apontava a infecção entre os trabalhadores do ramo como a causa principal para a acumulação de cadáveres em armazenamento em câmaras frigoríficas. Outras situações a apontar e demonstrativas da falta de preparação das autoridades para o levantamento das restrições, dentre as quais o aumento dos índices do estresse emocional e da afetação psicológica, resultantes da população ter que lidar com o processo de debellação da infecção, da incerteza do estado de saúde dos familiares hospitalizados, aos quais não podem ter acesso, e injustificada separação das mães dos seus bebés recém-nascidos, devido às contingências provocadas pelo Covid-19, do processo moroso e doloroso com os serviços funerários dos seus entes falecidos, com a nítida falta de dados em relação ao número de infectados durante este surto generalizado, resultante da ausência de um processo de registro de informação adequado e da falta de centralização e de sincronização de várias plataformas tecnológicas disponibilizadas, que não permitiu às autoridades identificar a verdadeira dimensão da propagação da doença entre a população, nem projetar medidas adequadas de atuação que permitissem fazer face a uma crise para a qual deveriam estar mais do que preparados. Tal foi o período que dispuseram, por efeito, 3 anos, para além da nítida incapacidade de prevenir que esgotassem medicamentos e alguns bens de primeira necessidade, num período em que a população mais deles necessitava. A transferência súbita do ônus de responsabilidade do combate do Covid-19 para os cidadãos revelou-se inadequada e precipitada, porque as pessoas viveram sob receio de desfazê-lo durante um período de 3 anos, mesmo que estivessem sob uma falsa sensação de segurança. Finalmente, e tendo em consideração que a unidade de cuidados intensivos do Hospital Público já não tem capacidade para receber mais idosos devido à sobrelotação, estes vêm-se obrigados na contingência de recorrer aos serviços dos hospitais privados, que cobram uma fortuna pelos serviços prestados. Por outro lado, muitas famílias têm dificuldades em fazer face às despesas com a realização das exéquias fúnebres, pelo que se solicita ao Governo que durante 2023, excepcionalmente, considere a implementação de uma compensação pecuniária extraordinária
para auxílio das famílias do território. Muito obrigado.